como é relevante e fundamental a gratidão na vida da igreja, na vida das pessoas que confessam a Cristo. O que é ser uma pessoa grata realmente? Quais são as características de uma pessoa grata? Há muitas pessoas que frequentam as suas congregações, ouvem as suas canções, cantam, mas ainda não aprenderam a viver uma vida grata. E se tem uma coisa que é incabível no reino de Deus, é a ingratidão. Ingratidão é incabível no reino de Deus. Então hoje eu quero falar sobre sermos abundantemente gratos, profundamente gratos ao nosso Deus. Queria começar com o texto em 1 Coríntios 11. Verso de número 23 e 24, 1 Coríntios 11. O verso de número 23 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Verso 24, novamente diz: E tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Quero te convidar a orar, para que o Senhor possa, nesta manhã, falar aos nossos corações. Duas coisas fundamentais precisam acontecer. A primeira é que eu fale pelo Espírito, e que o Espírito fale em meio à igreja. A segunda é que você tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar? Ó Deus, quão grande e santo é o Senhor, quão maravilhoso e misericordioso é o Senhor. A tua benignidade, a tua justiça, o teu favor, a tua graça é abundante em nosso meio. Ó Deus, estamos hoje aqui nesta manhã, ó Deus, imerecivelmente, ó Pai, participando de tua graça e misericórdia. Ó Deus, nós temos em nosso coração a plena certeza que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Meu Deus, diante de tão grande maravilha, eu só tenho a louvar o teu santo nome, bendizer o teu santo nome, engrandecer o teu santo nome, a tua justiça, a tua misericórdia, a tua magnificência, a tua bondade, a tua santidade. Ó Deus, eu rogo a ti, ó Deus, que pela tua misericórdia fale aos nossos corações, fale ao nosso entendimento, ó Pai. Ó Deus querido, e como uma grande marreta que esmiuça a pedra, assim seja a tua palavra entre nós. Como um martelo que esmiuça a pedra, seja a tua palavra em nós. E que desde do douto ao indouto, ó Pai, desde o mais maduro, experimentado na fé, ao neófito, todos sejam alcançados. Ó Deus, gere temor, gere quebrantamento. Ó Deus, uma matriz de obediência aos corações seja efetuada neste lugar. A tua obra seja feita neste lugar, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus, aqui é Paulo, né?
citando o que aprendeu do que o Senhor havia promovido, né, nessa última reunião com seus discípulos, né, a última reunião de nosso Senhor Jesus, foi a antecipação da Páscoa. Nessa antecipação da Páscoa, ele comemora todos os elementos da Páscoa, e o que Paulo vai dizer é que no momento em que ele vai apresentar o pão, e que na Páscoa esses elementos eram apresentados citando os eventos do livramento do Egito. O que o Senhor Jesus faz aqui, ele quebra o protocolo da ceia. O protocolo da ceia dizia que cada elemento, como os pães asmos, ervas amargas, cada elemento da ceia era apresentado descrevendo uma ação de Deus que aconteceu no livramento do Egito, quando Deus determinou a saída do povo de Israel do Egito. E ele quebra esse protocolo agora, e quando ele parte o pão, em vez dele citar a providência de Deus no deserto, e toda a providência de Deus alimentar também dentro do Egito, ele agora fala que é um pão que está sendo partido, que agora é o corpo dele. Eu imagino aqueles irmãos que estavam com ele, os seus discípulos, que até então criado na doutrina judaica sobre o que aquilo representava, talvez um pouco desconexo na mente deles o que estava acontecendo. Jesus mudou o protocolo da ceia. Agora não era sobre falar do livramento do Egito, era falar de um livramento que iria acontecer a partir daquele momento. Só que uma coisa chama muita atenção. Diz aqui a descrição de Paulo, e ele vai fazer isso, e nós vamos daqui a pouco olhar, por exemplo, no livro de Marcos, ou melhor, Mateus, o que isso representa. Mas ele parte o pão e dá graças. Ele agradece pelo pão. Ele agradece pelo pão. Mas ele não estava agradecendo por aquela fatia, necessariamente por aquela fatia de pão que estava sendo partida e dado à boca deles, mas o que aquele pão representava. O verso 24 diz: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isto, né, é o meu corpo que é partido por vós. Então ele diz, olha, que o Senhor Jesus ergueu aquilo e deu graças a Deus por aquilo. Bom, nós sabemos o que viria logo depois disso. O Senhor Jesus passaria por situações que afligiria a própria alma. E não só isso, o Senhor Jesus, ele foi julgado injustamente por aqueles homens, mas mais do que isso, as Escrituras deixam bem claro que toda a gravidade e o peso do pecado foi direcionado à figura dele. O Senhor Jesus não reteu o poder do pecado, ou não absorveu o poder do pecado. Não foi em sua divindade, em um trono, mas em sua humanidade frágil numa cruz. O peso do pecado de toda a humanidade, toda. Se você sofre pelas coisas que você fez, se você vive e volta e meia é surpreendido pelo peso das coisas que você cometeu, agora eu quero que você imagine uma só pessoa com o peso das coisas que você cometeu, e não só da sua, só desta geração, mais de 7 bilhões de pessoas. Se a gente for contar desde a humanidade, incontáveis gerações, bilhões de bilhões sobre ele. Todo o peso do pecado, todas as angústias e sofrimento que a humanidade passa pelos seus próprios erros, e mais, todo o prejuízo da eternidade sobre cada indivíduo, porque não era só o peso de ter cometido o pecado,
que estava sobre os ombros daquele que não cometeu. Mais do que isso, o peso da eternidade desses pecados esteve sobre ele. Sobre ele. E sabe o que ele fez antes dessas coisas acontecer? Ele deu graças. Ele chorou angustiosamente, profundamente no Getsêmani, ao ponto de um efeito químico em seu organismo acontecer, que o sangue que era para estar dentro das suas veias imigrou para dérramo e começou agora a suar sangue. Qual é o nível de angústia que alguém precisa ter para entrar em tal colapso? Mas ele deu graças. Ele deu graças. Ele diz: graças eu te dou. O que nós precisamos aprender como igreja é saber o valor de agradecer a Deus pelo benefício e o favor que Ele tem nos efetuado. É muito miserável de alguém dizer crer em Deus e não saber agradecer a Ele proporcionalmente ao que lhe foi oferecido. É sobre olhar o que foi feito e entender o quão beneficiado nós fomos com tal obra. Ele agradeceu por sofrer tal obra. Ele agradeceu por sofrer tal obra. Se você for em Marcos 8, tem uma revelação interessante aqui. Marcos, capítulo de número 8. Melhor, Mateus, desculpa. Vamos em Mateus primeiro, depois nós vamos em Marcos. Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26. Daqui a pouco nós vamos em Marcos. Mateus, capítulo de número 26. Olha o que o Senhor Jesus, olha como é que Mateus descreve o mesmo contexto do que Paulo cita em Coríntios. Mateus, capítulo de número 26. Verso de número 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o quê? O pão. E o quê? O abençoou e partiu e deu o quê? E disse: tomai, comei, isto é o quê? Entenda que agora, Mateus descreve, o que Paulo diz é que ele deu graças. Mas o que Mateus descreve é que ele fez o quê com o pão? O abençoou, não é o consagrou. Como faz muitos religiosos, né? Pega um pão e ora nele, né, para que ele se torne alguma outra coisa. Por não entender o que a ceia significa, eles fazem suco e pão santo. Mas não é isso. Não é sobre consagrar o pão. E aqui ele fala sobre abençoar. E qual que é a grande diferença? Não há uma relação sobre o que Paulo diz. Paulo diz que ele deu graça. E por isso abençoou o pão. Como que ele abençoou o pão? Dando graça. Ele agradeceu pelo pão. Aquele pão era um pão de bênção naquele momento, porque havia alguém grato pelo pão. Não é porque ele começou a fazer algum tipo de oração forte, e aquele pão agora recebeu alguma coisa. Como pessoas fazem com óleo, né? Já viu? O óleo sai da fábrica, óleo. Não é assim? Você vai, um óleo. Óleo de quê? Óleo. Ele pode ser um óleo soia, ele pode ser qualquer óleo. Aí uns são azeite, né? Azeite. Outros têm óleos de mirra, não sei o quê. Aí aquele óleo agora, o líder religioso orou e agora consagrou o óleo ficou especial. Eles acreditam que ficou especial, né? Sempre tem um potinho de óleo em algum cantinho, né? No mau entendimento do que diz as Escrituras sobre ungir enfermos. E aí, sobre a ideia de que o líder religioso
cria uma metamorfose espiritual sobre o elemento e ele se torna especial. É muita pretensão, não é? A pessoa enterra no monte ou consagra, né? Uma vez eu contei aqui que eu fui numa livraria evangélica e lá conversando, chegou uma pessoa perguntando qual óleo deveria comprar, que ele queria comprar uns óleos. Aí a mulher da recepção falou assim, ele é pastor, pergunta para ele. Aí eu falei, e agora? Ela, eu estou precisando de uns óleos, qual óleo que eu compro? Eu falei assim, eu não sei, eu vou ficar te devendo, não faço ideia. Ela, porque tem óleo para cura? Eu falei, não tem... Não sei. Sinceramente, eu vou ficar te devendo. E soou muito como se eu não tivesse muito preparado para a questão dos óleos, né? Que pastor é esse que não está nem preparado para um óleo, né? Mas ele não está mistificando o pão. Ele está agradecendo o pão. E aqui vai um adendo sobre as nossas vidas. Se você for uma pessoa grata, você será uma pessoa abençoada. É porque é isso que o pão aconteceu. Ele se tornou um bom abençoado porque o Senhor Jesus deu graças. Você só terá uma vida abençoada. E aqui não é abençoado de forma subjetiva, tá? Abençoado no sentido de ter a bênção de Deus na tua vida. E a bênção de Deus nada mais é do que a presença do Senhor na condução de tudo que eu sou. Isso que é a bênção de Deus. Se você só terá isso, se assim como o Senhor Jesus, você for uma pessoa grata. O Senhor Jesus agradecia constantemente. Aonde que eu ia dizer em Marcos? Olha em Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Quando o Senhor Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, olha o que acontece. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 6. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo o quê? Dado graça. O que ele fez? Partiu e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. E tinha também um pouquinho de peixe. E tendo o quê? Dado graça, ordenou também que pusessem diante deles. E comeram, e o que mais? Saciaram. Dos pedaços, sobrejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase quantos? 4.000. E os despediu. Então, é trazido para ele 7 pães, poucos peixes ali. Aí o Senhor Jesus viu uma multidão de 4.000 pessoas. E aí o que ele fez para alimentar essas pessoas? Ele só agradeceu. Ele simplesmente agradeceu. Enquanto os discípulos diziam, olha, tem uma multidão aí, eles estão com fome. O Senhor Jesus só agradeceu. Simplesmente disse, graças eu te dou, Senhor, Pai, por estes poucos pães. 4.000 pessoas, graças eu te dou por esses poucos peixes. 4.000 pessoas, cestos começaram a encher. O que eu aprendo com o Senhor Jesus, ele entendeu o princípio de ser uma pessoa grata. É uma pessoa grata. Uma pessoa que está olhando para a sua vida e vê assim, eu já tenho o que é necessário. O Senhor Jesus, ele não tinha 4.000 peixes ou 4.000 pães. O que ele tinha de necessário? Ele sabia que o Senhor era bom. O Senhor Jesus ensinou coisas, por exemplo, que fogem à racionalidade da nossa vida. Ele diz, não cuideis do dia de amanhã. Não é isso? Não fiqueis preocupados com o que vestir. Olha a demanda de muitos crentes. Eles não têm a vida que queria.
eles não têm o carro que queriam, eles não têm a roupa que queriam. Por isso fazem de suas religiões, igrejas, um meio pela qual querem extrair de Deus aquilo que queriam. Não é por esse motivo que surgem campanhas para extraírem de Deus mais alguma coisa? Quando dizem campanha da prosperidade para ganhar um carro, um emprego melhor, a caneta da vitória para assinar bons contratos, afinal de contas, estas coisas não estão falando de pessoas que estão olhando para Deus como alguém que eles podem extrair até mais coisas. Gratidão é satisfação, é estarem realizados. Aqui, ó, 1 Timóteo, por favor. Capítulo de número 6. Primeiro Timóteo, capítulo de número 6, diz assim, verso de número 8. Verso de número 7, melhor dizendo. Capítulo 6, verso de número 7. Porque nada o quê? Para este mundo. E é manifesto o quê? Nada levaremos. Verso 8. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejais com isso o quê? Isso aqui é impossível na consciência da geração que nós vivemos. Verso número 9. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação. Caem em tentação. E em laços. E muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens ao quê? Aí o contexto ele diz, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas. O discurso do Senhor Jesus é sobre satisfação. Mas é impossível alguém que esteja satisfeito ou satisfeito com Cristo, precisa perseguir e almejar coisas para se sentir completo. Há uma perseguição, sabe, absurda sobre o melhor padrão de beleza, a melhor casa, a melhor vida. As pessoas estão vivendo a vida toda para alcançar alguma coisa, para se preencher, para preencher as suas realizações e satisfações. E por isso são inteiramente insatisfeitas. E esta demanda está no meio do povo de Deus, os crentes que louvam a Deus, glorificam a Deus, vivem uma vida insatisfeita. Por quê? Porque não tem a altura que desejaria ter, não tem o cabelo que queria ter, não tem o casamento que queria ter, não tem a casa que queria ter, não tem o corpo que queria ter, não tem as coisas que queriam ter. Por isso vivem frustrados. O Senhor Jesus, o Rei da Glória, que diz Paulo em Filipenses, capítulo de número 2, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de quê? Servo. Abre aí, Filipenses 2. Verso número 5. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou sendo Deus, não teve por usurpação ser igual. Verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e se fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si, sendo obediente até quando? E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo o nome. Olha que coisa, o Senhor Jesus já era Deus. Isaías no capítulo 6 tem uma visão
em que o Senhor está sobre um trono e os serafins estão ao seu redor. Ele não se tornou Deus porque alguém o elegeu, ele é Deus em si mesmo. Diz as Escrituras que todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito poderia ser sido feito. O que significa? Que ele, além de tudo, ele é autor de todas as coisas, tem um domínio de todas as coisas, é soberano. Ele voluntariamente se manifestou em carne, tomando forma de servo. Aí algumas coisas começaram a acontecer com ele. Se ele tivesse que atravessar de uma parte do mar, ele tinha que pegar um barco emprestado. Se ele tivesse que repousar em algum lugar, tinha que ser uma casa emprestada, uma cama emprestada. Ele nasce num lugar emprestado. Não era dele. A ceia onde ele vai celebrar, ele não falou assim, ó, vai lá na minha mansão, né, como alguns adúlteros da fé dizem, né, Jesus tinha uma casa na praia, mentira. Ele manda ir na casa de um amigo. Ó, vai lá, chega lá, procura alguém, pede a casa emprestada lá, porque lá nós vamos celebrar a ceia. A casa foi emprestada, a comida da casa foi emprestada. Entende? Os pães aqui que foi multiplicado, alguém doou. Aí o Senhor Jesus vai morrer na cruz, a cruz que está lá não era dele, foi emprestada para ele, porque era para um outro ladrão, um outro bandido, emprestada. Aí ele morre. Ao morrer, onde enterrar? Uma morte que não estava programada. Normalmente, as pessoas têm lá os jazidos familiares, aonde vai colocando onde? Aí vai um homem e empresta onde ele vai ser enterrado. Gente, nós estamos falando do Deus todo glorioso, Deus do ouro e da prata, que agora se fez carne, habitou entre nós. Isaías, no capítulo 53, fala o oposto de Isaías 6. Em Isaías 6, os serafins cobriam o rosto por causa da sua glória. Em Isaías 53, os homens viravam o rosto porque ele não tinha beleza. Mas uma coisa ele faz despido de toda esta glória. Como diz as Escrituras de Isaías 53, um homem de dor, experimentado do trabalho, parecer algum, beleza alguma, ouvimos dele, homem pela qual as pessoas viravam o rosto. Esse homem agora vai se entregar exatamente por este povo. E ao se entregar por este povo, pecadores, pessoas que iriam negar. Pedro estava na roda da mesa, queria negar o Senhor Jesus. Os discípulos que se ocultaram depois da sua morte estavam na mesa com ele, e não só ele, todos nós estávamos mirados em sua graça. Aí sabe o que ele faz nesse dia? Ele agradece, porque vai morrer. Mas essa geração não. Essa geração que teve tão grande livramento, graça e misericórdia, passam dificuldades, não são gratos a Deus pelo grande livramento que Deus os deu. A cruz de Cristo passa a ser menosprezada, porque agora eles estão passando um momento difícil na vida, porque agora está com pouco dinheiro, agora está com ruim da saúde. A cruz de Cristo passa a ser menosprezada. Agora porque tem outra prioridade, eu preciso trabalhar mais porque eu preciso ter mais dinheiro. A cruz de Cristo passa a ser desprezada, porque não há corações gratos o suficiente para cumprir o que o Senhor Jesus disse. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas não, agora é a reunião daqueles que querem os seus interesses. E é por isso que as demandas religiosas viraram isso, campanhas para atender interesses carnais. Faça 7 elo conosco, você vai conseguir o seu melhor emprego. Faça 7 elo conosco e você vai conseguir a sua melhor casa. Não foi por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Ele deu graça. Ele deu graça. Qual que é o grande problema de não ser uma pessoa grata? É que há um comportamento natural a todo ingrato: a murmuração. É impossível você se livrar da murmuração que não seja pela uma plena gratidão ao que Cristo fez por você. E eu não estou falando dos livramentos de atravessar a rua e não morrer. Eu não estou falando dos livramentos de não ser assaltado, ou livramento de
ter um diagnóstico e depois aquele diagnóstico mudar. Isto não é a grande coisa. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai derramar favores por mim. Eu já recebi alguns livramentos e outros não. Pessoas já foram livres de coisas que eu não fui. Eu já fui livre de coisas que outros não foram. Isso não é a grande coisa. Sabe por quê? Lázaro estava morto, ressuscitou. Isso foi uma grande obra. E o que aconteceu depois com Lázaro? Morreu. Morreu. Eu não estou falando de ser grato somente por estas coisas. É uma coisa que é para além disso. É grato como Abacuque, que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não tenha animal no pasto, todavia, no Senhor, é sobre esta gratidão. Não é uma gratidão de pessoas que estão olhando para a própria barriga. É saber que Cristo fez uma coisa que nós não merecíamos. Você não tem noção do que era o inferno. Você não tem noção do que te aguardava na eternidade. Você acha que o que estava te esperando, se você morresse em desobediência e sem a cobertura da justiça do sangue de Cristo? Aonde você acha que iria acabar os seus dias? Assim como um bebê no ventre não faz ideia da vida que terá depois dali, assim é a humanidade sem saber o que é eternidade. Eles estão vivendo hoje, até crentes não têm a percepção real da dimensão e da gravidade, do furor de Deus na ira vindoura. Mas como foi dito aqui, Cristo aplacou a ira de Deus. Ele conteve a ira de Deus para que por essa graça pudéssemos ser livres disso. E Ele não só nos livrou do inferno, não. Ele nos livrou daquilo que merecíamos e nos deu aquilo que não merecíamos, que é a vida eterna. Ele nos tirou do inferno e não parou por aí. Ele nos destinou à eternidade para com Ele. Ele nos tirou de um lago de fogo e agora nos fará morar e habitar com Ele por toda a eternidade. É sobre esta gratidão plena em um coração de pessoas que vão viver na sua vida, como Ele disse, no mundo tereis. As pessoas estão remoendo as suas próprias misérias. Elas estão remoendo, porque você não sabe o que eu estou passando. Eu queria que fosse possível eu e você, ao dizer essa frase, visitássemos o Getsemane e sentássemos numa pedra, do lado de um filho de Deus, suando sangue, cutucássemos ele com o dedo e disséssemos: você está sofrendo? Você não sabe o que eu estou passando, Jesus. Eu queria que esta geração que diz, você não faz ideia do que eu estou sofrendo, viesse ele carregando a cruz, arrastando uma cidade sem o couro das costas, com a madeira crua, em ferpas, encostando em sua carne viva, arrastando durante a cidade, e chegasse até ele, andando do lado, e falasse: não, Jesus, está difícil aí, né? Ô rapaz, se eu fosse te contar o que eu estou passando. Mas ele deu graças. Ele deu graças. Porque o Senhor Jesus, mesmo sendo homem, é o mais perfeito entre todos. Porque em tudo ele reconheceu a grandeza do Pai. Em tudo, os murmuradores, ao conselho das Escrituras. 1 Coríntios. Capítulo de número 10. Versículo de número 9. Diz assim: e não tentemos a quem? A Cristo, como algum deles também tentaram o quê? Pereceram pela serpente. Vocês lembram, né, que vieram as serpentes e os picaram lá no deserto, na travessia. Verso número 10. E não que murmureis, como também o quê? E o que aconteceu? Pelo destruidor. Deixa eu dizer uma coisa, ser uma pessoa que murmura, assim como aconteceu com Israel no deserto, você será contaminado, envenenado. Sabe o que vai acontecer? O murmurador não tem vaga no reino dos céus. Aqui diz que eles pereceram
não mudou a sorte de um murmurador. O murmurador é aquele que se deprime e oprime porque não tem e não é do jeito que sonhava ser ou ter. Ou como ele queria que as coisas fossem do jeito dele. Talvez a oração que essas pessoas tinham que ter aprendido é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, e não a sua vontade. São murmuradores e aqueles que almejam as coisas exatamente do jeito que querem, elas não acontecem do seu jeito. O povo que saiu do Egito, estava maravilhado, saímos do Egito. Mas no meio do caminho não foi do jeito que eles queriam. Foi meros 40 anos. Meros. É uma região dura, uma região sem nada, sem planta, sem cultivo, sol, deserto. Nesse dia, eles falaram assim: poxa, o Egito não era tão ruim assim. A murmuração deles começou a apontar para o seu passado. Nós estávamos melhor no Egito. O que aconteceu com eles? Morte. O murmurador nada mais é do que aqueles que não sabem a dimensão do que lhe foi feito de graça. Eles não sabem, não enxergam isso. O conselho é: não murmure, porque se murmurar, vai perecer pelo destruidor. A Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Se você for um crente que murmura e não entende o tamanho do favor que foi lhe dado, entende? Ele continua também em Filipenses, por favor. No mesmo capítulo de número 2 que nós lemos, depois que ele disse, olha, que o versículo 5 diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O versículo 6 diz que na forma de Deus não quis ser igual a Deus. O versículo 7 diz que ele esvaziou e foi servo. O versículo 8 diz que ele foi obediente até a morte de cruz. O versículo 9 e 10 diz que ele foi exaltado tão poderosamente que todos os seres existentes terão que reconhecer quem ele é. Aí quando chega no versículo 14, olha o que diz: fazei todas as coisas sem o quê? E nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração que corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo o quê? A palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então olha o que ele diz no verso 14: fazei todas as coisas sem o quê? Murmuração e nem, para que sejais o quê? Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, filhos de Deus. O crente já vai para o trabalho murmurando. Murmura do salário, murmura da empresa, murmura do serviço, chega em casa, murmura da esposa, a esposa do marido. É uma vida de inteira ingratidão. Ingratidão. Tem crentes que são tão corruptos nesse sentido, que eles chegam... Eu já vi isso acontecer, que eu já tive na empresa trabalhando com crente. Eles chegam na empresa e dizem: não, eu preciso tanto trabalhar, me arruma emprego, tá, não sei o quê. Aí o patrão vai lá, arruma emprego, tá, eu posso te pagar tanto. Não, tá bom, vai ser isso mesmo. Aí passa 1, 2, 3, eu acho que é 3 meses de experiência, né, no CLT. Aí a pessoa no 3º mês começa: esse lugar aqui abusa da gente. Misericórdia. Aí tem que chegar 8 horas é horário. Ele vendeu, ele combinou com o patrão dele: ó, estou te vendendo o meu horário de 8 até as 18 ou 17 horas. Beleza? Tá vendido. Ele chega às 8h15. Atrasado de novo, velho. Você sabe onde é que eu moro? A distância que eu moro? Cara, que absurdo. Aí ele começa: esse lugar aqui, ele está enriquecendo o patrão, olha lá. Eu estou de bicicleta, olha lá, olha o carro dele. Como assim?
O crente, murmurador, ele não é obrigado a estar lá, né? Não está ruim, o que ele tinha que fazer? Né? Ele, ó. Mas não. Aí ele começa a murmurar. Aí chega em casa, tem dificuldade, ele, já passa tanta dificuldade no trabalho, chega em casa, essa bagunça, vontade de morrer, vontade de ir embora. Parece criança, vontade de ir embora. Embora para onde? Vira homem. E é assim que eles pensam, sabe? Minha vontade é de morrer. Não aguento mais a minha vida. Esses são os crentes, irmãos. Sabe? Chega para Jesus lá no Getsemane e fala assim, você acha que sua vida está difícil? E no meu trabalho que eu recebo um salário mínimo e uma cesta básica, Jesus? Você não sabe o que eu estou passando. Aí você fala para Jesus, você acha que isso é cruz? É porque você não viu minha esposa. Você não viu meu marido. Entenda, irmão, o murmurador não tem parte no reino de Deus. Estes homens que nós lemos tanto em Coríntios, eles foram levados ao deserto e no deserto ficaram. Tudo bem, não ficaram no Egito, mas também não entraram na terra prometida. Entende? Qual é a diferença para alguém que morreu no deserto ou se tivesse ficado nos chicotes no Egito? É a mesma. Entenda, sobre um coração grato, um coração plenamente satisfeito. A igreja precisa reunir de forma grata. As reuniões da igreja, momentos como esse, precisa ser a reunião de pessoas motivadas a serem gratas. Vou cantar com gratidão, vou orar com gratidão. Eu devo pregar a vocês com muita gratidão. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor teve misericórdia de quem não era digno de misericórdia. O Senhor deu graça a pessoas indignas de graça. Ele amou pessoas que não eram amáveis. E essas pessoas sou eu e você. Não existe nenhuma pessoa dentro desse auditório, fora desse portão, sobre essa terra, que merece em algum momento o sacrifício perfeito do Santo de Deus. Mas Ele, pelo muito amor que nos amou, Ele foi até nós e morreu em nosso lugar. E isto é a gratidão. Você deveria olhar isso com a mais plena gratidão. E ainda que a figueira não floresça, ainda que meu salário não é do jeito que eu almejo, ainda que o meu corpo, a minha saúde, a minha aparência, as minhas coisas não sejam, algo foi feito por mim que eu não merecia. Muito favor de Deus. Muito favor de Deus. Agora não seja como Asaf, que estando dentro do favor de Deus, olhando para a prosperidade do ímpio, dizendo, olha como é que eles estão indo bem. Não me interessa se existe bilionário na terra. Não me interessa como fazer 1 milhão em 2 anos. Isso não me interessa. O que me interessa é, quando ele vier, ele achará fé na terra. Quando ele vier, haverá alguém arrependido em seus corações para passar com ele a vida eterna? Porque 1 milhão juntado em 1, 2 anos, 3 anos, não vai entrar no céu. Entenda isso. Trabalhar 18 horas por dia para fazer algum patrimônio? Ele vai dizer, o meu celeiro, eu estou produzindo mais, vou fazer mais um celeiro. Aí só vem um cutucão no ombro. Tolo, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Se você for no cemitério, sabe o que muda de um morto rico para um morto pobre? Só o sepulcro, só a lápide, só o modelo do cemitério. Um é pago, seu caixão vai num carrinho, tocando musiquinha, sino badalando. Outro não, é a família mesmo carregando e colocando lá na boca. Mas dentro é a mesma coisa. Se você tirar a lápide, o gramado, e arrancar e colocar os dois defuntos um do lado do outro, ambos estão apodrecendo igualmente.
As Escrituras nos ensinam a ser agradecido. A igreja precisa reunir de forma agradecida. Vamos aqui, Colossenses, por favor. Colossenses, capítulo de número 5. Colossenses, capítulo número 3, perdão. Capítulo de número 3. O verso de número 14. Colossenses 3,14 diz assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de quê? De amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado com o corpo. O que tem que fazer? Domine em vossos corações e sedes agradecidos. O que Paulo está desejando para a igreja é que a igreja tenha a paz de Deus dominando em seu coração, para que eles possam ser agradecidos. Verso 16, ele vai falar da reunião da igreja. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando para Ele o quê? Graças a Deus, Pai. O que ele está ensinando no verso número 15? Para que você seja agradecido. Isso influenciará um evento importante. O verso 16, precisa ver a palavra, as escrituras, o evangelho, abundante em vós em toda sabedoria. A reunião da igreja precisa ter hinos, louvores, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no nosso coração. A igreja só será jubilosa quando ela for uma igreja grata. E não é assim, opa, como eu sou grato, o meu salário aumentou. Não é sobre isso. Mesmo que o salário continue a mesma, ou mesmo que você possa, porventura, ser demitido, a gratidão da igreja não tem a ver com essas coisas. É saber louvar a Deus, cantar a sua palavra com gratidão. O verso 17 diz: quando fizerdes por palavra ou por obras, atitudes, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Dando o quê? Dando graça. Aqui ele está ensinando o caminho de dar graças a Deus. Eu vou falar sobre o que é dar graças a Deus. Então, vamos falar sobre o que é dar graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz um texto que todo mundo conhece: em tudo dai graça. Mas o texto diz por que tem que dar graça em tudo. Vai lá. 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18. Diz assim: em tudo dai. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele está dizendo: agradeçam em tudo, ou por tudo, porque esta é a vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus para a igreja? Uma igreja grata. Sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É que você seja uma pessoa grata. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você olhe para a tua vida e fala assim: tudo bem, Senhor, que seja como o Senhor quer. Em Filipenses 4:11, Paulo chega a dizer: aprendi a viver de várias maneiras, a contentar com o que tenho. Eu sei ter muito, sei não ter nada, sei passar necessidade. E ele chega a dizer: em todas as coisas eu estou instruído. Instruído. Um crente grato, ele é instruído a passar todos os cenários da vida. Ele vai ter aquilo que ele está almejando, ele alcançou, galgou, trabalhou e alcançou, não há problema nenhum a isso. Assim como um agricultor semeia na terra para esperar colher frutos, assim nós galgamos coisas na nossa vida e desejamos. Mas uma pessoa grata vai cumprir o que Paulo diz em Filipenses 4, a partir do verso 11. Ele vai dizer assim: olha, eu sei ter muita coisa e sei também passar necessidade. Eu estou preparado para qualquer contexto. Esses contextos não influenciam a minha gratidão ao que Cristo fez. Ele está dizendo: eu estou habilitado para passar qualquer circunstância. Eu sei estar em uma festa de aniversário, como sei estar num hospital.
Eu sei ter a satisfação de comprar um carro, como também sei passar pela frustração de ter batido. E nenhuma e nem outra coisa me fará menos ou mais crentes. Porque se eu ficar mais satisfeito com Deus porque eu consegui um carro, eu posso ficar menos satisfeito com Deus se eu perder o carro. E nunca foi sobre carro, foi sobre alma, eternidade. Entenda, é muito mais do que coisas insignificantes. Né? É tão medíocre, né, que o ser humano, enquanto rico, Elon Musk pegou um carro da Tesla, não sei quantos milhões o carro. Sabe o que ele fez? Jogou no espaço. O carro, ele colocou num foguete, jogou. Para quê? Porque ele tem bilhões. Ele pode ser até daqui uns anos o primeiro trilionário da história. E daí? Ele fez um grande feito, jogou um carro para o espaço. Olha que coisa! O que isso tem de valor? Ele juntou peças, pessoas trabalharam, gastou milhões, o carro foi feito, milhões num foguete, pôs num foguete e jogou para onde? Para o espaço. É mesmo que eu gastasse milhares de reais num carro e puxasse o freio de mão dele na ladeira, só para ter a graça de ver ele descendo. O carro foi para o espaço. Por quê? Porque até eles sabem que a riqueza não é nada. A riqueza não é nada. Absolutamente nada. Então, seja agradecido, dando graças a Deus sempre. Sempre. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Verso de número 18 em diante. Diz assim: não vos embriagueis o quê? Com vinho. Não vai afogar suas mágoas na bebida. Antes o quê? Enchei-vos do Espírito. Verso 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso... É o mesmo argumento lá de Filipenses. Aí ele chega aqui no verso número 20. Dando sempre o quê? Graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitáveis uns aos outros no temor de Deus. Ele está dizendo assim, ó, antes, dando sempre graças por tudo. Por tudo. Sabe por que graça por tudo? Paulo diz um mistério maravilhoso em Romanos 8. Ele diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem. Então é por tudo. Até as mais difíceis situações aperfeiçoa um servo grato a Deus. Até as mais difíceis situações. Pelo que Cristo fez, temos que ter uma atitude clara de gratidão. Cristo fez algo para nós. 2 Coríntios fala que nós temos que demonstrar isso em plena atitude de gratidão. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Verso de número 14. Diz assim: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Verso de número 15. Porque tudo isso é por amor de quem? De vós. Tudo isso por amor de vós, para que a graça multiplicadora, por meio de muitos, torne abundante a ação de quê? De graça para o quê?
O que ele está querendo dizer? Cristo fez uma obra de salvação. Ele morreu, ressuscitou, para que nós também fôssemos participantes dessa ressurreição. O verso 15 diz que ele fez isso por amor de nós. E agora, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a atitude de ação de graça promovida ao nosso favor. Para a glória de Deus. Aí Paulo vai dizer algo aqui no próprio Coríntios, capítulo de número 5, no versículo, 2 Coríntios 5, verso de número 14 e 15. Olha o que ele vai dizer, a resposta que nós damos à atitude de graça que Deus fez em Cristo Jesus. 14 diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós o quê? Que se um morreu por todos, logo o quê? Ele morreu, verso 15, ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais, mas por aquele que morreu. Qual é a grande ação de graça? A palavra ação de graça, no grego, significa eucaristia, significa atitude de graça. É por isso que está na Igreja Católica, a hora da ceia deles tem o nome de eucaristia, ou eucaristia, porque significa ação de graça. E não foi exatamente isso que Jesus fez na hora de levantar o pão? Não é isso? O que é ação de graça? O próprio nome diz, ação é uma atitude de alguém grato. Qual é a atitude de alguém grato? O versículo 14 e 15 está dizendo qual é. Ele morreu por todos. Para os que vivem hoje, não vivam mais para si. Então vamos entender o que é ser uma pessoa grata. Não é uma pessoa que fala assim, está passando uma situação e fala assim, ai, graças a Deus. Não é sobre isso. Está tendo um momento ruim? Graças a Deus por isso. Na cabeça dele, se ele pudesse, ele xingava. Mas ele é crente. O palavrão na cabeça já muda e outra coisa na boca. Mas ele está assim, não é sobre isso. É quando você sabe o tamanho do que foi te feito e você vai responder isso com a sua própria vida. O que é uma pessoa grata a Deus? Não é uma pessoa que canta ou comprei uma casa, vamos fazer um culto de ação de graças porque eu comprei uma casa. Onde que isso existe nas Escrituras? Não existe. Antigamente, quando era muito tempo atrás, sempre vinha um ou outro, pastor, eu comprei uma casa, unge minha casa. Eu? Se você for desobediente lá, o que adianta? Você acha que eu vou brear óleo na tua porta? Eu lembro uma vez que eu trabalhava com um cara, ele foi na minha sala e falou assim, olha, eu comprei um carro, você unge meu carro? Eu até brinquei com ele, falei assim, não, seu carro já vem com óleo, irmão. Eu mostrei para ele, se você for um homem prudente, um homem sensato no trânsito, respeitoso, dando lugar a passagem às pessoas, não for um cara apressado, não sai atrasado, sai no tempo, vai dirigir com tranquilidade. Se você for uma pessoa que agradece a Deus por tudo em forma de vida, o carro vai estar abençoado porque uma pessoa abençoada está lá dentro. Mas deixa eu te dizer, contar só para você, a Bíblia diz em Eclesiastes que tudo sucede igual para justos e injustos debaixo do sol. O injusto bate o carro. Sabe o que acontece com o justo? Também. O motor do carro do injusto tem hora aqui, do justo também. Às vezes, o justo dá anemia, diarreia, atravessa errado, tropeça e cai. Tudo isso acontece igual. A grande questão aqui não é sobre ter uma coisa. Você acha o quê? Que vai ungir a casa, aí vai ter um anjo lá. Não entra aqui não, que já boleou de óleo. Demônio não entra aqui porque passamos óleo na casa, não entra. Mas aí, o crente mentiroso entra. O crente adúltero deita na cama. Mas não, o anjo está na porta. Eu ungi minha casa. O pastor veio, a gente consagrou a vassoura. Varremos, não tem mais nada. Não é sobre ação de graça. Não é você fazer um culto para tentar espiritualizar uma coisa. Ou fazer que alguma coisa fica melhor porque você foi lá e afinal de contas eu fiz um culto na minha casa. Não é possível que essa casa não vai ser abençoada. Aí vem a conta d'água, R$400. Meu Deus, eu preciso fazer um culto de ação de graça maior. Não, você precisa usar melhor a sua energia.
Entenda, ação de graça é uma coisa. E o que é ação de graça? É isso aqui, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam agora, mas para aquele que morreu. Quando você morre para si mesmo e obedece a Cristo, isso é uma vida de ação de graça. Ação de graça, Salmo 116, por favor. Salmo 116. Verso de número 12. Diz assim: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que tem o quê? Tem me feito? Aí ele vai dizer: tomarei o quê? Ele nos deu um cálice da salvação no seu próprio sangue, sim ou não? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome, ou seja, irei clamar ao Senhor todos os dias. Verso 14. Pagarei os meus votos ao Senhor agora e na presença de todo o... Ou seja, vou firmar com ele uma aliança. Isso ficará visível diante de Deus e diante da sociedade. A minha fidelidade do Senhor não ficará oculta aos olhos dele, mas estará diante da sociedade. É como o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Como diz Paulo, o bom cheiro de Cristo. Não é sobre pagar votos ocultos ou servir Deus ocultamente. Você não conhece o meu coração, você me julga porque você não conhece o meu... Não, as suas obras estão dizendo que você não é alguém que está servindo a Deus. Ainda mente, mas você não conhece o meu coração. Não, a boca fala do que o coração... Então eu conheço o teu coração. As obras de alguém revelam os seus corações. Pagar o voto que tem a ver com beber o cálice da salvação... Receber a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, invocar o nome do Senhor, saber que é Ele que é o teu perdoador. Verso 14, pagar os votos ou entregar os votos, tudo aquilo que eu firmei nesse acordo, nesse voto que eu fiz em servi-lo, ficará nítido. Aí ele diz no verso número 15, preciosa é a vista do Senhor, a morte de quem? Deus olha com uma coisa muito preciosa quando os seus santos morrem. Aqui nós podemos falar da morte física em que ele preserva, como ele diz em João capítulo 11, aquele que crê em mim e que esteja morto, viverá. Mas tem um detalhe também da morte dos seus santos. As escrituras diz que aquele que for plantado juntamente com ele na sua morte, será na sua ressurreição, em Romanos capítulo de número 6. O que isso significa? Que se nós confessarmos e abandonarmos os nossos pecados, morremos para o mundo, e isto é precioso diante de Deus. A grande questão é, vivemos uma geração de pessoas gratas? Ou elas estão crentes frustradas porque não alcançaram o que queriam? Como o pessoal no deserto, trouxe o Senhor para a gente morrer aqui nesse deserto? O que melhorou a sua vida depois que você recebeu Jesus? Está aí. Às vezes passando alguma dificuldade ou outra. Mas recebeu o Senhor Jesus e volta e meia, ou está no médico. Cara, você tem que ungir sua cabeça. É assim que as pessoas julgam, né? Volta e meia está aí doente. Volta e meia está passando dificuldade. Poxa, perdeu o emprego. Tal. Irmãos, um salvo em Cristo Jesus, ele está satisfeito com Deus. Sabe? As escrituras dizem, olha, tenho que vestir, tenho que comer, estais gratos. Só haverá um verdadeiro louvor a Deus, onde houver corações gratos. Você terá muitos desafios na sua vida, muitos. Você terá dias bons e ruins, dias de muita prosperidade e dias difíceis financeiramente. Você terá saúde, sabe? O que eu falo sempre, olha, desfruta de cada momento da tua saúde de vida, porque o final da vida, ninguém morre com saúde. Sabe? Estava bom, o que aconteceu? Não sei, alguém esbarrou na chave geral, desligou. Não é assim que alguém morre. Sabe, desfrute disso, porque Deus tem nos dado a tua graça. Use isso para o reino. Seja uma pessoa grata. Ore com um coração grato.
Sabe, as pessoas não oram com o coração grato, elas começam com uma oração triste, apática, dizendo assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, amém. Elas não enaltecem a santidade, a justiça, a misericórdia, o favor, a grandeza, a bondade, a riqueza, a glória. Eles não enaltecem a beleza, a magnitude de Deus. Eles começam com oração: Senhor, meu Deus e meu Pai. Já começa uma coisa mecânica, sem entender sobre gratidão. Estamos entrando diante daquele que nos salvou da nossa miséria existencial. Estávamos mortos em pecados, condenados. Ele veio até nós em justiça e misericórdia e nos salvou. Como que eu vou orar a Ele assim? Senhor, meu Deus e meu... Nunca! Eu vou dizer: o Senhor é bom, santo, justo, glorioso, magnânimo, supremo, eterno. Não há nada no universo que compara a ti. A tua bondade, a tua justiça, a tua riqueza enche meu coração e enche toda a terra. Toda a eternidade está cheia do seu favor. Não há ninguém que possa negar tão grande favor. Quando você for cantar louvores, não vai ser bocejando. Porque naquele momento, você não está cantando um hino de um time. Você não está cantando uma música romântica. Você está cantando canções que falam do atributo do justo de Deus, que remiu e santificou homens e mulheres destinados ao inferno e fez deles filhos. Irá cantar com gratidão no coração, como nós cantamos: Santo. E você irá ter profunda satisfação em celebrar a Deus e os seus problemas. Quem quer saber de problema diante de um trono tão glorioso? Quando foi que João reclamou de Pátimos, vindo o Cordeiro no trono? Quando foi que Estevão reclamou das pedras, vendo o Filho de Deus à destra do Pai? Como que a igreja irá reclamar da vida, contemplando a justiça do seu Salvador? Isso é gratidão, irmão. Isso é gratidão. Esta manhã tem que ser uma manhã de abundante gratidão. E não é porque estamos vivos, porque aquele que esteja em Cristo, ainda que esteja morto, está vivo. Isso não é sobre vida, não é sobre estar andando, não é sobre estar falando, ter 2 olhos, não é sobre ter emprego, é sobre ter salvação, é sobre ter justiça e graça. É sobre ter um momento em que nós o veremos face a face. Olharemos em seus olhos. Aí não interessa se na vida que tivemos dinheiro ou não tivemos dinheiro. Não interessa se tivemos saúde ou se não tivemos saúde. Não interessa se tivemos casa ou se moramos de aluguel. Não interessa mais nada. Só haverá a justiça de sua grande glória, a sua grande presença diante de nós. E todas as coisas já passaram, céus e terras, o choro, a lágrima, a dor foi sucumbida. Agora só a glória de sua justiça. E temos que ser gratos, sabe por quê? Está chegando a hora. Está chegando a hora. Os últimos grãos da ampulheta de Deus estão escorrendo. São os últimos grãos da ampulheta de Deus. Está chegando a grande hora. O dia em que esse corpo falido, fraco, irá se transformar em grande glória. E que toda essa matéria, toda prejudicada pelas dores e dificuldades da vida, serão agora engolidas pela glória de Deus, e só teremos justiça plena, o pleno resplendor do seu favor, e ali Ele enxugará toda lágrima, não haverá mais dor, só haverá o Cordeiro de Deus e toda a sua santidade. E esse dia está chegando, esse dia está chegando, e só corações gratos a Deus irão contemplar esse momento. Esta é uma manhã de gratidão da igreja. Hoje Deus quer colocar em teu coração gratidão por a sua justiça. Nesta manhã Deus quer colocar gratidão no teu coração. Não importa como as coisas estão, assim como você saiu deixou lá para fora, assim também Deus colocará para fora na eternidade tudo aquilo que nos fez sofrer. Nenhum mal haverá naquele lugar. Nenhum trabalho árduo haverá naquele lugar. Não haverá mais dor. Ofensas não se verá mais. Ninguém jamais ficará triste. Ninguém nunca mais chorará. Nunca mais haverá dor. Não haverá constrangimento.
não haverá vícios, não haverá prostituição, não haverá pecado. Haverá um grande gozo eterno, inefável, interminável, diante de uma grandeza de um Deus que jamais foi visto por alguém. Eu quero que esta manhã seja cheia de gratidão. Eu subo nesse púlpito cheio de gratidão a Deus. Eu sou muito grato a Deus. Eu preciso de uma reunião nesta manhã de pessoas gratas a Deus. Eu preciso ouvir orações de pessoas gratas a Deus neste lugar. Então fique de pé, vamos fazer orações gratas a Deus. Vamos ser gratos a Deus aqui hoje, nesta manhã. Não interessa nada, não importa nada. Não vamos orar por problemas e dificuldades da vida. Vamos só jubilar diante de Deus o seu grande favor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Podemos ouvir oração de graça neste lugar. Oh, aleluia. Oh, Deus. Tu és santo, Pai. Com grande favor o Senhor nos fez. Oh, aleluia. Com grande favor nos fez do Deus eterno. Oh, aparta de mim, ó Deus, toda murmuração. Aparta do meu coração toda ingratidão. Dai-me júbilo na alma. Oh, glória a Deus. Dai-me júbilo na alma. Oh, aleluia. A minha alma se alegra em ti. Nesta manhã eu tenho profunda alegria em ti. Ah, Deus. A minha alma não se contém de satisfação ao teu favor. Bendito seja o teu filho que no Calvário remiu o pecador. Aleluia. Aleluia. Com grande amor tem me amado Deus. Com grande amor tem amado a igreja, Pai. Ó Deus, salva o ignorante aqui hoje. Salva o ignorante. Aquele que acha que a vida dele não é boa o suficiente, que ele não vive plenamente suficiente. Seja suficiente, Espírito de Deus. Seja suficiente neste lugar. Seja suficiente nos corações. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia, eu sou grato a ti, a cada irmão que está aqui, eu sou grato a ti sobre cada vida que está aqui, eu sou grato a cada canção que cantamos, eu sou grato a cada oração que oramos, eu sou grato a ti, ó Deus, porque éramos para estar condenados, éramos para estar mortos, éramos para estar destruídos, mas o Senhor nos amou. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh. Ah, que maravilha! Ai, que maravilha! Seja grato a Ele, igreja. Grandes coisas tem feito Ele ao nosso favor.
a nossa alma. Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui, nós vamos cantar a Deus. Nós vamos cantar a Deus com gratidão agora. Eu quero cantar a Deus com gratidão, como diz as Escrituras, cantar a Deus em gratidão. Pode subir. Vamos cantar a Deus nesta manhã tão maravilhosa. Como diz as Escrituras, quando o Senhor mudou o nosso destino, nós ficamos como aqueles que estão sonhando. Olha que coisa inacreditável. Eu poderia estar morto, eu poderia estar condenado, mas veio a Deus ao seu tempo e me amou. Como não ser grato a isso? Talvez as pessoas não entendam o que isso significa, porque ainda não vivenciaram. Por que essas pessoas estão chorando? Por que ao mesmo tempo que elas choram, elas estão sorrindo? Que coisa é essa? Que loucura! Alguém está chorando e está sorrindo. Que satisfação é essa? Porque grande graça nos deu o Senhor. Grande graça, Marcos, é uma graça incomparável, sabe, é muito maravilhoso, e por isso que nós choramos e rimos ao mesmo tempo, é por isso que gememos e cantamos, porque há um misto dentro de nós, de tão grande satisfação, e nós vamos cantar a Deus. Cantemos aí, pode cantar, vocês iam cantar. Os irmãos podem vir à frente aqui da ceia. Pode esperar aqui. Leva-me. Aonde? Onde ouço a tua voz, fala pela minha vida. Tua cruz fala do amor do Pai. Um caminho onde posso me achegar. Cante com gratidão agora. Que nos lava, que nos traz nada além do sangue, nada de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. O que vai acontecer agora? Os irmãos vão distribuir o cálice e o pão. Eu quero te dar algumas informações antes deles distribuírem. A primeira informação é, para quem é a ceia? A ceia é para todos. Não há um versículo nas Escrituras que coloca poder na instituição denominacional, religiosa ou pastor para determinar quem é que ceia. Isso é heresia. Quem é que ceia? Aqueles que estão na reunião. Isso é bíblico. Todos que estão participando na mesa são todos aqueles que estão na reunião. A ceia, criança pode tomar a ceia? Não tem um texto na Bíblia que impede. Pelo contrário, eu já disse isso aqui, nas Escrituras diz, deixai vir a mim as criancinhas, do que das tais ao quê? Aí vem um e fala assim, não vai cear não. Mas quem sou eu para dizer isso, se das tais já é o reino dos céus? Ah não, é porque ela não batizou, não confessou, não fez um monte de coisa. Você fez e está pecando. Qual que é a diferença? Não faz sentido isso. A ceia é para todos que estão aqui. O pão e o cálice é sobre gratidão. Amém? Se você é de outra denominação, fique à vontade para ceiar, para não ceiar. Fique à vontade. O pão e o cálice é para todos, tá? Então eles vão distribuindo.
Pode distribuir. Oh, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho. Somente pelo sangue. Dos pecados, o que nos traz nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Sou livre, sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, oh, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, o que nos traz para além de ti, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz branco como a neve, aceitos com amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Sou livre, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais. Alvo mais que a neve, sim, está em
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tem alguém aí que não recebeu o pão ou o cálice que ficou faltando? Por favor, dê só um sinal. Os irmãos vão ir até você te servir. Todos que participem, por favor. Cadê? Todo mundo pegou já? Todo mundo? Graças a Deus. Sendo redundante, né? Deus, o Senhor Jesus, ele pega o pão assim, partido, né? E o que ele fez? Deu graça. Sabendo que viria Getsemane, chicote, ele seria arrastado pela cidade, teria as mãos e os pés perfurados, coroa de espinho, soco na cara, nudez, tortura. E ele deu graça. E nós só temos agora que dar graça por uma tão grande obra ao nosso favor. Meu Deus, que alívio! Eu não suportaria nada disso e ele me livrou disso. Que alívio! A oração tem que ser a oração de pessoas aliviadas por Cristo Jesus. Então eu queria que você levantasse o pão e agradecesse pelo corpo de Cristo lá no Calvário. Pai, eu te dou graças, porque não foi com ouro e nem prata. Graças eu te dou por este pão, porque não foi com coisas corruptíveis, mas teu próprio corpo. Eu te dou graças, porque esta é a tua vontade. Esta é a tua vontade, graça sobre graça. E nós te agradecemos porque lá no Calvário ele foi moído em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras é que nós somos sarados. Te agradecemos porque o teu filho morreu e teve no corpo, ó Deus, o dano que o meu pecado causou. Como ovelha muda, ó Deus, ele foi ao matadouro. Por isso eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Podeis comer o pão. E assim como trituramos o pão, ele foi moído pelas nossas transgressões, jogado de um lado para outro, de Pilatos a outros, e assim foi até ser levado ao sepulcro. Assim foi a morte de nosso Senhor Jesus. No final da ceia, ele pega o cálice e diz: este é o cálice no meu sangue, no meu testamento. Diz João, na sua primeira carta, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você for hoje em Israel, lá no Monte do Calvário, não tem uma mancha, uma gota de sangue no chão. Não tem uma mancha, não tem nada. O sangue de Jesus não foi desperdiçado no chão daquele monte. E tampouco foi desperdiçado manchando as madeiras ou as roupas que ele vestia. O sangue de Jesus hoje está sobre todo aquele que confessa os seus pecados. Cada gota dele em justificação. Diz as Escrituras, em Apocalipse, de uma nação inteira entrando nos céus que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Eu queria que você levantasse esse cálice e agradecesse a Deus pelo sangue do Senhor Jesus. Te somos gratos, ó Deus. Tu és santo, Deus, te somos gratos por uma tão grande salvação, um tão grande favor, aleluia. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te agradecemos por aquele sangue derramado, a qual purifica de nós toda a obra do pecado. A tua justiça foi feita, Pai. O Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou, derramou o seu sangue no Calvário para a purificação de toda iniquidade. Por ele vivemos agora, nele existimos, fomos gerados pelo seu sangue. Ó Deus, criados à imagem pela obra do sangue. Por isso te glorificamos e te somos gratos pelo sangue do teu Filho. Amém. Podeis beber.
Alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado. Alvo mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais alvo. Eu sou livre. Sou livre. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Sou livre. Nada além do Podemos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor? Com um coração grato a Ele. Aleluia! Com gratidão. Como aqueles que receberam o seu favor. Aqueles que receberam a sua misericórdia. Aleluia! 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 Bendito, eterno seja o Deus de toda misericórdia. Aleluia! Aleluia! Amém! E amém! Graças a Deus! Meus irmãos, a nossa ceia não acabou, ela está só começando. Olha, não pense você que a ceia se resume ao cálice e ao pão. Eu tenho insistido nisso, sabe? Minimizamos a obra da ceia quando fazemos isso. Desprezamos a amplitude da ceia. A ceia é uma mesa, sabe? Você não encontra ceia nas Escrituras sendo só cálice e pão. Não existe essa ceia. Não existe. A ceia nas Escrituras é a mesa. Coríntios 11, Mateus capítulo 26. Aonde nós vemos ceia, nós vemos uma mesa. Entende? Então esta é a ceia. Então a nossa ceia está começando. Ela começou agora com o cálice e o pão. E vai continuar com o nosso almoço. Você que vai em casa buscar alguma coisa, que está preparando, meio preparado, ou que vai comprar alguma coisa para trazer, ou você que não trouxe nada, não tem problema, você é nosso convidado. Tá? Não é convidado, você foi convidado a estar aqui, não só como uma pessoa para estar em nossa reunião, mas para participar da mesa. Isto é ceia. Imagina que eu te chamo para ir na minha casa e eu faço almoço só para minha família. Faz sentido isso? Não faz. Assim também, você foi convidado para estar nesta mesa e você é convidado. Ah, eu não trouxe nada, não tem problema. A partir de meio-dia, nós teremos a fila lá fora. Lembrando, a fila inicia-se com mulheres, crianças, idosos. O que mais? Só sei que você é o último. Hã? Outra alfabeto? Não, Alessima. Só se você chamar Xavier. Então, os jovens aí são os últimos. Você vai almoçar fazendo só. O resto vai todo mundo primeiro. Amém? Cabeça branca não é sintoma de idade, viu? Tem gente aí que tá com a cabeça grisalha aí, né? Alguns Jorges aí acham que só porque tem a cabeça grisalha, né? Acho que já é idoso, né? Não, eu tô com a barba grisalha e sou novinho. Vamos deixar as mulheres e as crianças na frente, tá? E você vai se preparando. Meio-dia, por volta de meio-dia e 10 no máximo,
Eu já quero estar com a gente com a fila aqui, então agiliza lá para a gente poder continuar. Não vou encerrar porque não acabou. A reunião ainda continua, tá bom? Deus abençoe e até daqui a pouco.